Olá, tudo bem com vocês? Sou Rodrigo Ferreira, sei que muitos aqui são meus amigos. E eu queria trazer uma palavra para vocês que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 4, e o versículo 19, que é mais ou menos assim. Pedro diz, aquele que sofre pela vontade de Deus, continue confiando a sua vida à mão do seu Criador. E não desista de fazer o bem. Irmãos, esse versículo ele é importante para a minha vida e para a sua, porque eu acredito que não tenha, nesse momento, quem não esteja sofrendo. Eu acredito que nesse momento não existe uma só alma que não esteja passando por alguma espécie de sofrimento. O grande problema de tudo isso é que a maioria das vezes em que nós nos encontramos sofrendo, não é porque nós procuramos. Muitos sofrem porque procuram, mas existem muitos também que estão sofrendo sem procurar. E a grande questão é essa: como eu devo encarar a realidade da vida em que eu estou sofrendo sem procurar? Como você deve encarar a realidade da vida estando você sofrendo sem procurar? Sabemos que quem planta colhe, mas muitos estão colhendo um fruto amargo sem ter plantado uma semente amarga. Tem muitos irmãos, tem muitas irmãs que estão colhendo um fruto amargo sem ter plantado uma semente amarga. Isso também é bíblico. Isso é bíblico. É por isso que o apóstolo Pedro diz: se você está sofrendo e se o seu sofrimento é de acordo com a vontade de Deus, continue entregando a sua vida na mão do seu Criador e não desista de fazer o bem. Consegue entender isso, meu irmão? Minha irmã, você consegue entender isso? Você consegue entender? Você consegue aceitar, permitir na sua cabeça a ideia de que você poderá estar sofrendo e esse seu sofrimento é da vontade de Deus? Muitas vezes, e digo que são muitas das vezes mesmo, a maioria das vezes, cujo o momento em que nós se encontramos sofrendo por alguma coisa é exatamente porque assim é a vontade de Deus. Nesse versículo eu posso concluir uma coisa com os irmãos, nessa afirmação do apóstolo Pedro, que em primeiro lugar, se nós estamos sofrendo porque é a vontade de Deus, então devemos continuadamente dedicar a nossa vida na mão de Deus, na mão daquele que sabiamente nos colocou nessa nuvem negra, nesses dias difíceis. Ele sabe o porquê. Deus sabe do porquê Ele permitiu ou está permitindo que você venha passar por isso. Ele sabe. Então, se Ele sabe do porquê que você está passando por isso, então o que se requer de você e de mim é que nós venhamos continuadamente dedicar a nossa vida a Ele. No momento em que nós nos encontramos sofrendo, mesmo sem merecer, é nesse momento que nós devemos continuadamente apresentar a nossa vida ao Senhor. Senhor, eu sei que tudo isso que eu estou passando é uma estrutura nova que o Senhor está me dando, é uma experiência nova que o Senhor está me dando. Então, meu Pai, que o Senhor me dê estrutura e condições para superar essa experiência que o Senhor está me ensinando. Porque cada deserto, meus irmãos, cada dificuldade que nós passamos da parte de Deus é uma estrutura nova que Deus quer nos dar. É uma experiência nova que Deus está nos dando. Então, a primeira conclusão é: está você sofrendo ou colhendo um fruto de uma semente amarga que você não plantou? Então é da vontade de Deus. Se você não procurou esse sofrimento e ainda assim você está sofrendo,
Então é da vontade de Deus que você esteja passando por isso. Então recomende a sua vida a Deus. E a segunda comprovação do apóstolo Pedro nessa afirmação é de que, além de eu colocar a minha vida nas mãos de Deus mediante esse sofrimento, eu tenho também que não desistir de fazer o bem. Tem pessoas que, por estar passando por um problema, por estar colhendo um fruto amargo de uma semente que ele não plantou, termina desistindo de fazer o bem. Tem pessoas que dizem assim: eu fiz tanto bem, eu faço tantos bem para as pessoas e eu só colho o mal, vou desistir de fazer o bem. Não, isso não é para mim, para você. Fazer o bem não é uma opção, irmãos. Fazer o bem é uma necessidade. Fazer o bem é uma missão. Ainda que fazendo o bem você colha ingratidão, você não pode desistir de fazer o bem. Porque você faz o bem não para colher da mão daqueles que você fazem o bem, mas você faz o bem porque você é filha de Deus, porque você é filho de Deus. Nós fazemos o bem porque a nossa natureza é boa. Lembre-se que o homem bom, frutos bons, ele dá do seu bom coração. O homem mau, ele não tem como produzir um fruto bom. Então, produzir bondade, praticar coisas boas, não é buscando receber coisas boas, mas é porque você é uma pessoa boa. Então não permita que essa realidade, que essa dificuldade, que essas ingratidões que vêm sobre sua vida venha mudar a sua natureza. Permaneça sendo uma mulher de Deus que você é, o homem de Deus que você é, que com certeza Deus ele já se agrada da sua boa obra. Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue iluminando seus passos e lhe ajudando nessa batalha tão difícil que você está passando. Amém? A paz de Cristo para todos vocês, irmãos. Tchau.